A nossa próxima atração é um painel que traz o foco para como os investimentos podem levar em consideração os aspectos ESG, ambiental, social e governança corporativa, para muito além do retorno financeiro puro e simples. Essa agenda está se fortalecendo no mercado financeiro, como nós iremos ver nessa conversa com Marina Cansado, Head de Sustainable Wealth da XP Private. Quem fará a mediação dessa conversa é o diretor da M7 Investimentos, Daniel Demétrio. A Marina é uma das principais vozes no Brasil na agenda de investimentos sustentáveis e de impacto. Organizou a primeira conferência internacional sobre ESG no país e isso logo antes da pandemia. Por mais de uma década, trabalhou com famílias empresárias na agenda de filantropia e estratégia, formação das novas gerações e em portfólios alinhados a valores e visão de futuro. Foi uma das mais jovens conselheiras do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República e também foi consultora responsável pelo programa de educação financeira do Bolsa Família. Já o Daniel, nosso querido amigo, é economista com MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV e tem MBA em Gestão e Marketing pela University of Tennessee at Martin. É assessor de investimentos Top 4 Brasil pela Brazil Advisor Awards XP e é âncora do programa Inovação e Negócios da Rádio Jangadeiro Band News FM. Daniel, Marina, sejam bem-vindos. Bom painel para vocês. Olá, boa tarde a todos. Com muita alegria estamos aqui e eu queria inicialmente, não posso deixar de parabenizar todas as pessoas que fazem parte desse belíssimo evento, em nome da Tiziana Rolim e da Bia Fiuza, e realmente é uma coisa sensacional. Parabéns pelo belo evento. E é um prazer enorme estar aqui com a minha amiga Marina Cansado, uma pessoa que de fato faz a diferença. Tudo bem, Marina? Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito legal, muito legal. Marina, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Em que momento da sua vida profissional você virou a chave para o impacto, né? Em que momento você despertou para essas ações e teses de investimento adequadas, alinhadas à tese ESG? Perfeito, Daniel. Bom, acho que cheguei no mercado financeiro para trabalhar com essa agenda como parte aí de uma jornada mesmo de vida. Eu, desde muito cedo, desde criança, acho que eu vivi muito perto assim, de realidades distintas e tinha dentro de mim muito claro esse propósito de que eu queria contribuir de alguma forma para a resolução dos desafios sociais e ambientais, né, do Brasil, do mundo. E num primeiro momento, né, logo que eu me formei na GV, eu não via muito esse espaço nas empresas, né? Isso foi lá em 2008, 2009, em que as empresas estavam começando a criar seus institutos, a se falar de responsabilidade social. Então, era um outro momento, né, do mundo empresarial e ainda mais do mundo financeiro. Então, eu comecei minha trajetória empreendendo, né, uma organização que existe até hoje, se chama Telos, né? Telos, que significa Ambiente Propício para o Novo. E a ideia do Telos era levar, né, inovação, levar esse olhar centrado, né, na resolução de problemas para governo. Então, eu comecei aí empreendendo, a partir disso, acabei saindo, né, da gestão da organização e liderando o desenvolvimento do programa de educação financeira do Bolsa Família, o que me deu um conhecimento extremamente profundo, né, sobre o Brasil e a realidade, né, das famílias em situação de vulnerabilidade. E aí eu sempre também venho de uma família empresária, então eu acho que eu sempre olhei muito para o papel, né, que as famílias e que as empresas podem ter. E ficou claro que estava na hora de me aprofundar nesse tema, né? E isso no momento, né, em que está cada vez mais claro que, embora, né, governos e filantropia tenham seu papel, de que, dada a dimensão dos desafios, né, sociais e ambientais e a urgência que nós temos em resolvê-los, que a gente precisa, né, do capital privado, seja no formato de empresas, né, seja no formato de investimento financeiro, a serviço, né, dessa construção de um futuro sustentável e inclusivo. Então, eu vim parar no mercado financeiro como parte dessa busca e, por hoje, entender que essa é uma das maiores plataformas para fazer a mudança. No meu dia a dia, no nosso dia a dia, a gente observa, não sei se você concorda comigo, que existe um certo tabu
que as pessoas muitas vezes pensam que investimentos financeiros que são alinhados à tese ESG não fornecem uma rentabilidade adequada. E a gente Uhum, sabe que isso não é verdade, né? Que são duas coisas que podem sim caminhar juntas. Eu queria uhum, muito a tua opinião com relação a isso, Marina. uhum. Perfeito. Não, então, acho que Você está até no para dar um mudo, pouco. talvez? Não, não tô. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo bem, Marina. Já está voltando aí. Com... Marina, eu acho que a gente deu uma breve caidinha, mas já estamos ok. Você está me ouvindo bem? Uma breve interrupção aqui técnica e a gente está aqui retornando daqui a pouco com a Marina, com esse tema que é muito importante, que é um tabu que muitas pessoas eventualmente pensam que investimentos financeiros aliados à tese ESG não fornecem uma rentabilidade adequada, né, um retorno adequado. E a gente sabe que isso não é uma verdade, né, que investimentos financeiros podem andar juntos, né, bons investimentos financeiros podem andar juntos, né, e oferecer boas rentabilidades em total alinhamento com a tese ESG, né, que é a tese do social, governança e meio ambiente. E a Marina Cansado, ela faz um trabalho absolutamente relevante na XP Investimentos, né, lá na XP, que é uma empresa inovadora nessa área de impacto, nessa área de tese ESG. E daqui a pouco a gente vai entrar também nesse ponto com a Marina, que eu acho que é o interesse de todos essa questão, né, do case da XP, né, que tem uma preocupação muito grande com diversidade, né, ela tem um plano super agressivo de nos próximos anos ter 50% do seu quadro de funcionário de colaboradores compostos por mulheres, né? Então, realmente, é uma bela conversa que daqui a pouco a gente vai detalhar esse case da XP Investimentos. Né? A gente está aqui com o apoio da técnica, já temos notícia que a Marina já está voltando. Né? Estamos todos ansiosos para ouvi-la. Voltei. Marina, Vocês estão me ouvindo? Tá ótimo. Então eu tava compartilhando, né, aqui o olhar sobre SG e retorno financeiro, né? E eu queria, antes de responder isso diretamente, eu queria dar um passo para trás, né? E contar que o termo, né, o termo SG, ele foi concebido lá em 2005, quando o mercado financeiro começou a perceber que cada vez mais, né, as questões relacionadas às mudanças climáticas e a mudança, né, de comportamento da sociedade e de expectativas da sociedade sobre as empresas, isso implicava, né, na possibilidade das empresas prosperarem e na possibilidade, né, delas terem de fato vantagens competitivas para se adaptar aí as novas tendências de futuro. Então ficou muito claro, né, que para você tomar uma boa decisão de investimento, só olhar, né, para as métricas que o mercado financeiro olhava não é mais suficiente, né? Nós estamos numa realidade cada vez mais interconectada, interdependente, em que essas variáveis, né, ambientais e sociais, elas afetam sim, né, a possibilidade das empresas e dos negócios. Então, quando a gente está falando de investimentos SG, a gente está falando de trazer para a mesa um olhar mais completo, trazer para a mesa variáveis, né, mais amplas, para fazer, um melhor gerenciamento de risco. Né? Então, por exemplo, agora na COP, né, o Brasil foi um dos países que assinou um tratado de redução de gás metano. Né? O gás metano ele é em grande parte
ali ele vem, né, da agropecuária, né, do arroto do boi. Isso vai afetar as empresas brasileiras de carne. Então, do ponto de vista de investimento, né, nós, analistas aqui, precisamos, né, nos antever a isso, entender as implicações, né, na hora da gente analisar, entender se vale a pena investir naquela empresa né, ou não. Então, cada vez mais, essas variáveis são fundamentais para a gente analisar a capacidade, né, das empresas prosperarem no longo prazo. Então, o ESG, ele ajuda no melhor gerenciamento de risco. 2, já temos uma série de evidências, né, de milhares de estudos, e principalmente da pandemia, né, que você tem uma maior resiliência, né, em investimentos em empresas que têm uma boa performance ESG, porque são empresas melhor preparadas, né, para lidar em momentos de crise. Então, investimentos ESG têm um papel de adicionar resiliência, né, aos portfólios de investimento. Tem um terceiro ponto, né, que a gente já vê retornos superiores no longo prazo, porque são empresas, né, mais voltadas a soluções que vão pautar nos próximos anos, né, que são soluções aderentes, né, não só à tecnologia, mas também essa transição verde, né, na qual a gente está vivendo. E por tudo isso, né, os investimentos ESG, eles acabam tendo um papel muito importante em deixar o portfólio, né, de investimentos daquela pessoa, daquele cliente melhor posicionado para o futuro. Então, ESG, né, além de você estar buscando o melhor para o mundo, você está, né, trabalhando a gestão de risco do portfólio e está, né, se posicionando para ganhar, né, com essa transição, com essas novas indústrias. Então, a gente vê, inclusive, que, né, em 10, 15 anos, ou menos até, a gente não vai falar mais de investimentos tradicionais, investimentos ESG. Todos os investimentos vão ser ESG, porque vai ser uma irresponsabilidade do ponto de gestão de risco, né, e de buscar aquele objetivo do retorno do cliente, você não olhar para os aspectos ESG. Então, eu, Daniel, de forma objetiva, eu diria que muito pelo contrário, né, que cada vez mais já estamos vendo e vamos ver mais os investimentos ESG como aqueles que cumprem, né, esses diferentes papéis de gerar um impacto positivo para o mundo, ao mesmo tempo, né, gerar o retorno financeiro positivo. E isso é muito importante, né? Acho que de passar essa mensagem. Quando a gente fala de ESG, a gente não está falando de filantropia. Quando a gente fala de ESG, a gente está falando de uma evolução do processo de investimento que vem dessa clareza de que não dá para ignorar as questões sociais e ambientais na hora de analisar, né, uma empresa ou um fundo de investimento. Muito legal, Marina. Muito bacana a sua explanação. Marina, deixa eu te dizer aqui uma coisa. Quando a gente fala em cases de empresas, de organizações que aderem à tese ESG, o case da XP é muito forte, né? O recall da XP é muito forte. Então, muitas perguntas aqui, todo mundo querendo entender, Marina, tipo em detalhes mesmo, o que é que move, né, qual é o propósito da XP em relação a isso. Por exemplo, alguns pontos que as pessoas têm interesse. Por favor, Marina, tem uma pergunta da Bia Fiuza, que, por exemplo, se a XP tem planos de estruturar fundos que investam em empresa de impacto. Esse é um ponto. Outra pergunta, né, das pessoas é assim, eu até anotei, como a própria XP está se posicionando frente ao ESG, não só nos seus produtos, mas na sua própria governança e nos impactos sociais e ambientais que gera, né? Então, Marina, na verdade, como é que a XP vem construindo essa agenda no mercado financeiro? Perfeito. Então, essa agenda ESG chegou com força na XP, né, nessa busca da empresa de estar sempre à frente, né, e estar sempre se antecipando, né, e construindo esse futuro que, na nossa visão, é um futuro que vai levar as pessoas, né, para um lugar melhor. E quando esse ano a XP fez 20 anos, né, e olhando para a nossa história, ficou muito claro que os elementos que nos fizeram, né, nos tornaram esse sucesso e nos trouxeram até aqui, são diferentes dos elementos que vão garantir que a gente seja bem sucedido nos próximos 20 anos, né? E aí, para os próximos 20 anos, a gente entende que tem duas avenidas.
uma avenida é tecnologia, né? Então, com isso vai estar transformando por completo, né, o mercado financeiro, as soluções, as expectativas, né, dos clientes. E a outra avenida é justamente o tema Agenda ESG. E isso vem, inclusive, porque nós olhamos muito, né, para as novas gerações. A gente hoje não tem só, né, os millennials, mas a geração Z, que inclusive promete aí ser a geração mais rica até o final dessa década. A gente dessa década, né, está vivendo o maior processo de transferência de riqueza entre gerações. Então a gente está sempre olhando, né, para os clientes e para os comportamentos, para as tendências das gerações mais novas, né, porque elas ditam muito para onde o mercado vai. E quando a gente olha, né, então para tendências relacionadas às gerações, né, essas novas gerações. E quando a gente olha para a tecnologia e para essa necessidade, né, do mundo caminhar para uma economia de baixo carbono, né, inclusive, né, em 2050 aí uma economia neutra em carbono, fora todos os desafios do Brasil, né, e isso eu até trago esse ponto, porque a agenda SG muitas vezes ela ela é tratada, pega a agenda da Europa, dos Estados Unidos e traz aqui para o Brasil, né? E a agenda no Brasil é diferente, porque nós temos questões urgentes, né? Principalmente na parte social, que também precisam ser endereçadas, não podem ser esquecidas, né? Não pode ser só uma conversa sobre carbono e redução de emissões, que é super relevante, né? Mas também precisa ser uma conversa social. Então, olhando para tudo isso, né, ficou muito claro que a nossa estratégia como empresa, para ser bem-sucedida, passa por tecnologia e pela agenda SG. Então, a gente deu alguns passos, né, para concretizar essa agenda, e aí eu vou dividir esses passos em dois pilares, né? Um pilar que é dos serviços e produtos que a gente oferece para os nossos clientes, o outro pilar é interno, né? Então, da nossa cultura como organização. Então, começando aqui pelo olhar de produtos e serviços para os clientes, o primeiro passo, né, foi levar a educação sobre o tema. Então, a gente tem feito uma série de conteúdos gratuitos, fizemos esse ano a Expert SG, que foi um evento de 4 dias, totalmente focado no tema e gratuito também. Então, muito levar essa educação de que é possível, inclusive, muito interessante, né, para o seu retorno financeiro, você investir, né, alinhado com esse olhar, investir aí pensando nos temas que vão mudar aí os próximos anos. Então, esse foi um primeiro passo, né? E aí não só uma educação para o cliente, né? Mas também uma educação para toda a nossa rede de assessores, né? Então, hoje a gente tem aí milhares de assessores que apoiam seus clientes, né, na tomada da sua decisão. Então, era muito importante também levar, né, esse olhar para os assessores. E aí a gente precisava ter produto, né? Então não adianta o cliente, né, Marina, eu quero investir em oceano, em floresta, em carbono, eu quero investir num fundo de impacto e a gente não ter isso à disposição na nossa plataforma. Então hoje a gente se colocou, né, a meta de ser a maior plataforma de investimentos sustentáveis da América Latina, quem sabe do mundo. E hoje nós já temos mais de 45 opções, né, de fundos de investimento. E aí nem estou falando, né, da área private, estou falando, né, do varejo, que a partir de R$ 100 em muitos desses fundos você consegue já investir, né, em água, em energia renovável, em lideranças femininas, em ações das melhores empresas ESG do mundo e assim por diante, né? Então a gente teve esse foco muito importante em educar, né, clientes e assessores e tornar isso viável, né, por meio de produtos. No private, né, que é onde hoje eu me divido, né, entre XP institucional e XP private, eu faço uma assessoria super customizada para clientes que querem desenvolver a sua própria política de investimento sustentável. Então, são famílias, né, que querem colocar no papel alguns pactos. Então nós, como família, não vamos investir nesses setores, ou empresas que não têm uma performance SGX, né? Ou nós, como famílias, queremos priorizar esse tema. Então, a gente monta essa política de investimento sustentável e de impacto, e aí a gente começa um processo de fazer a transição do portfólio, né? Para migrar do portfólio atual para esse portfólio no qual a família, né, se olhe e se veja refletida, né, nos seus valores, nas suas visões e também nos seus objetivos financeiros, né? Em termos daí, o segundo pilar, né, de cultura XP, nós fizemos um trabalho interno, né, de criar uma governança. Então, hoje a gente tem uma diretoria SG,
e dentro das diferentes áreas, né, da XP, a gente tem pessoas, né, que encabeçam esse tema, então, e reportam, né, para essa diretoria, e nós começamos um processo de rever, né, todas as nossas metodologias mesmo de investimento. Então, hoje a gente tem um comitê de crédito, né, que todas as empresas que a gente vai distribuir, né, uma dívida ou eventualmente vai conceder um crédito, passam por uma análise ESG. Se a gente não chega num consenso, né, de aprovação, isso sobe para uma instância, né, que tem poder ali de veto. Hoje, né, a gente também está fazendo um trabalho muito, muito importante com as gestoras, né, a gente, como é uma plataforma, a gente distribui fundos de gestoras diferentes, né, então hoje todas as gestoras passam por uma diligência ESG, então a gente tem uma nota para cada gestora em que a gente avalia ESG nos investimentos, ESG na cultura da gestora, de modo que a gente consegue entender, né, onde as gestoras ESG, onde as gestoras, né, nas quais a gente distribui os fundos estão nessa agenda ESG, inclusive para, né, ter transparência para os nossos clientes. E temos uma série de metas internas, né, ambientais e sociais. Então, a gente tem uma meta de até 2025 ter pelo menos, né, 50% de mulheres na liderança. Fizemos um censo, né, sobre população negra, PCDs, né, população LGBTQI+. Hoje, por exemplo, a gente tem 20% de pessoas negras, né, dentro da XP. Temos muito para avançar. E aí parte desse avanço, por exemplo, foi comprar, né, entrar na sociedade da Tribe, que é uma empresa de programação focada, né, na população negra, em situação de vulnerabilidade, né, e depois que a pessoa, né, jovem, passa por esse programa de formação, tem uma abertura para ser contratada pela XP. Então, tem uma série de ações, né, nesse campo da diversidade que estão sendo colocadas. E na parte ambiental, né, não só a gente está fazendo o nosso inventário de carbono, né, para compensar nossas emissões, também se adequar, né, às regras do Banco Central brasileiro agora sobre todos os cálculos de risco, né, climático que a gente tem que fazer como instituição financeira. E estamos construindo a Vila XP, né, que vai ser aí, a gente espera que seja o símbolo de que é possível unir tecnologia com sustentabilidade. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, assim, eu dei alguns exemplos, mas esse é um compromisso que está hoje no coração da empresa, inclusive está muito perto do tema cultura. A gente acabou de contratar uma Chief Purpose Officer, então uma pessoa que vai cuidar, né, designada para liderar essa agenda de propósito, né, revimos nossa missão, nossos valores, tudo isso para cada vez mais, né, tá alinhado com essas duas avenidas de tecnologia e ESG. Ficou super claro. E eu queria, rapidamente, apenas fazer um breve comentário aqui, Marina, e para todos que estão nos assistindo. O próprio Guilherme Benchimol, coincidentemente, que é o fundador da XP, ele está hoje aqui em Fortaleza. E eu tive com o Guilherme hoje, a gente conversou bastante, e ele deixou muito claro isso, faz parte do próprio discurso do Guilherme, agora há pouco, coincidentemente, essa questão de tecnologia, né? Tanto é que o CEO da companhia hoje é uma Afra, um cara de tecnologia, e também essa questão ESG. Então ele deixou muito claro hoje e esse objetivo, meta da companhia, com essa agenda que você falou há pouco. Muito legal. Ô Marina, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu já tive com você muitas vezes e eu sempre esqueço de tocar nesse tema contigo. E é um assunto que eu acho muito importante. E eu também aproveito e mando um grande abraço para o Haroldo Rodrigues, da In3, né, um investidor em negócio de impacto. E eu também converso muito isso com o Haroldo, a gente troca muito essa ideia, Marina, que eu queria muito ouvir a tua opinião e eu aproveito, ouço agora nesse momento, que eu nunca ouvi pessoalmente. Que é com relação, Marina, às métricas, às mensurações, tá, do retorno social ESG. Porque a nossa cultura de avaliação de desempenho é uma cultura que é financeira, né? Então é coisa cartesiana, tá lá, é fácil verificar. Mas é um desafio muito grande, penso eu, né? Essa questão da avaliação das métricas em relação
ao benefício social e ESG gerado. O que é que você pensa disso, Marina? Não, sem dúvida, as métricas, padronizações, dados, assim, são um dos grandes desafios, né, da evolução dessa agenda, né. No limite, eu tenho o Rodrigo Tavares, que é um especialista que eu admiro muito, né, que ele fala que no limite, né, o desafio da agenda SG para que ela avance é uma questão de dados, né, porque a gente tem muita dificuldade em coletar os dados, né? Uma vez que não dá só para ouvir a empresa, a gente precisa coletar os dados de múltiplas fontes, né? Parametrizar para conseguir, inclusive, comparar, né, uma empresa com as suas pares. Então, tem um super desafio de dados, né? O que a gente faz hoje? Hoje, toda empresa, né, para a qual a gente vai olhar do ponto de vista ESG, a gente começa, né, com a sua matriz de materialidade, né? O que é isso? Dentro da parte ambiental, né, dentro da parte social e da parte de governança, quais são os fatores que mais podem, né, impactar financeiramente a empresa, e quais são os fatores que precisam ser mitigados, porque geram, né, algum tipo de externalidade negativa para o mundo, ou que tem um potencial, né, ou um fator que pode ser uma vantagem competitiva no sentido da empresa passar a gerar, né, um impacto positivo para o mundo. Então, para cada empresa, essa matriz de materialidade é diferente, porque uma mineradora, né, ela vai ter uma questão de impacto ambiental muito maior do que uma empresa de varejo, onde, né, talvez as questões com fornecedores, com colaboradores, seja, né, muito mais forte. Então, a gente começa dessa matriz de materialidade que acaba sendo um grande mapa, no qual a gente ajuda a empresa a entender, né, quais ações ela já, né, tem, ela já está endereçando, e quais são os pontos, né, nos quais ela poderia avançar. E a partir disso, né, aqui na nossa metodologia, a gente avalia a performance, né, da empresa nesses quesitos que são materiais para ela, né. Além de analisar a performance nesses quesitos que são materiais para ela, a gente analisa o quanto a empresa está preparada para o futuro, né? E aí, basicamente, a gente olha o histórico da empresa e ver o quanto que ela já mostrou, né, que tem capacidade de se adaptar a novos cenários, novos contextos. E nós aqui temos algumas teses, né? Então são alguns temas que a gente entende que são importantes. Então a gente acaba priorizando, né, empresas nos nossos portfólios que estão alinhadas a essas teses. E aí tem uma última parte, que é quando a gente olha para quais metas de cada um dos 17 ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aquela empresa está contribuindo. Né? E a partir de tudo isso, então, a gente analisa se aquela empresa é uma empresa que é parte da solução, e ela é uma empresa que está muito bem posicionada para o futuro, se ela é uma empresa que está no caminho, na rota, e a gente pode ajudá-la, se é uma empresa, assim, que está muito distante, mas que tem uma abertura, então que se a gente se empenhar bastante, se engajar bastante, a gente monitorando, pode ali ajudar a fazer uma diferença, e aquelas empresas que estão totalmente desalinhadas, né? Então é uma análise super complexa, leva muito tempo. ESG precisa de infraestrutura, precisa de investimento, né? Precisa de um time que consiga ter repertório, né? Assim, de capacidade mesmo, de expertise, de formação para conseguir, né, analisar. A gente está tendo que aprender muito, né? Tivemos que aprender tudo sobre carbono, tivemos que aprender muita coisa, né, sobre emissões, para conseguir pegar os dados, entender de fato o que eles significam, e é sempre nesse duplo olhar, né? O impacto para, né, o mundo, mas também o impacto para a empresa, porque acho que muito do que a gente tem visto é que se não mexe, né, no bolso da empresa, se de alguma forma não mexe também no bolso do investidor, né, não é atrativo do ponto de vista de retorno, a gente não vai conseguir trazer o volume de recursos que a gente precisa, né, para resolver aí os grandes desafios sociais e ambientais. Então, Daniel, não tem resposta simples. Né, cada organização vai encontrando a sua forma de operacionalizar essa análise, né, de impactos. Tem alguns padrões globais, mas eles não são completos, né? Então a gente acho que está como mundo, né, nessa fase de entender o que funciona
né, tendo determinadas bases globais, como cada instituição consegue operacionalizar isso. Mas, sem dúvida, esse é dos top 3 desafios aí do avanço da agenda ESG. Minha amiga Marina, é um prazer ter contato com você no nosso dia a dia, atendendo clientes, né? Como eu falei no começo, você é uma pessoa que faz a diferença. E a gente, infelizmente, está caminhando aí para a reta final do nosso painel. Muita coisa ainda que a gente poderia ter aqui falado. E eu queria te dar aí 2, 3 minutinhos para você, eventualmente, discorrer sobre algum tema que eu não perguntei, que não foi citado, algum conselho para quem está querendo entender melhor dessa tese ESG. Te dou aí um tempinho para as tuas considerações finais, minha amiga. Obrigada. Bom, uma pena, né, que tivemos aí esse problema técnico, peço desculpas. Eu estou feliz de participar, eu estou indo para a Expo Dubai agora, vou pegar um voo daqui a pouco, então consegui aqui encaixar estar com vocês. Inclusive estou indo para a Expo Dubai, né, tá mostrando aí as principais inovações do mundo, né, na área da sustentabilidade, então a gente está super interessado em aprender ali com essas inovações. Mas acho que a mensagem final é que a gente está num momento, né, crítico para a humanidade, a gente não tem mais tempo, principalmente, né, pela questão da desigualdade social, e que só vai ser reforçada pela questão climática, né, já foi pela pandemia, e a questão da emergência climática, né, quem vai sofrer as consequências, né, da gente não tomar as ações necessárias, de novo, né, são as pessoas ali menos favorecidas. Então a gente tem esse desafio gigantesco, né, da desigualdade e do clima, que precisam ser endereçados agora. E uma parte e um caminho possível, né, para todo mundo que é investidor é sinalizar, né, que quer ser parte da solução, que quer fazer o dinheiro chegar nesses temas por meio dos seus investimentos. Então, na minha visão, hoje não tem mais desculpa, entende? É possível ter um portfólio que gere retorno financeiro e que invista em carbono, e que invista em água, e que invista e apoie as empresas que estão comprometidas em ser parte da solução. Então, qualquer investidor, né, independente do tamanho, né, se é um cliente private ou se é um cliente varejo, não importa, todos os investidores hoje já conseguem, né, passar essa sinalização e ter um portfólio que comece a ser cada vez mais uma materialização da sua visão para o futuro. Né? O futuro é aberto, a gente está num momento que a gente tem diferentes possibilidades que podem acontecer, dependendo das nossas escolhas e ações, e no final das contas são justamente as nossas decisões, de onde a gente aloca nosso tempo, nossos recursos, que vão aumentar a probabilidade de um cenário positivo acontecer ou não. Né? Então, acho que a pergunta que eu sempre faço é que tipo de ancestral a gente quer ser, né? Pelo que a nossa geração quer ser lembrada, ainda mais nesse momento tão determinante, né? A década decisiva para o mundo. Então, acho que ficou um convite, né, para cada um pensar como pode, né, colocar seu capital, obviamente, né, a serviço de um retorno financeiro que possibilite seus objetivos, seus sonhos pessoais e familiares, mas também a serviço aí dessa construção de um futuro positivo, né, por meio de empresas e investimentos. Então, essa seria aí a minha mensagem final. Marina, todo mundo aqui no estúdio bem impressionado com a tua fala, com a forma que você expressa de uma forma tão brilhante o conteúdo. Parabéns pelo belo trabalho mais uma vez. Obrigada. E eu renovo os meus... toda a nossa honra, Marina, falo também por ti, que nós conversamos em off, e estarmos aqui conduzindo esse painel, nesse evento aqui da Tice, da Bia, de todo esse time maravilhoso aqui, que é o Conexões de Impacto. Então, assim, muito obrigado a todos. Marina, boa viagem para ti. Até a volta, se Deus quiser. Traga notícias, boas novidades para todos nós. E a gente vai dar sequência aqui nesse evento sensacional, que está pertinho do fim já, que é o Conexões de Impacto. Um grande abraço a todos. Vamos nos falando, se Deus quiser.